Boa tarde, Gernan, para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Lucas Fernandes da Silva, de 25 anos, foi assassinado ontem à noite dentro da própria residência, no conjunto habitacional Eduardo Campos 3, que fica em Maranguape 2, Paulista, região metropolitana do Recife. De acordo com informações dos familiares, Lucas estava em casa, dormindo com a esposa, um filho e também 2 enteados, quando um criminoso chegou, entrou na residência e disparou 6 vezes contra ele. Ele faleceu, a família agora está pedindo por justiça. Para a gente entender um pouco mais sobre esse caso, eu vou conversar primeiramente com uma familiar. Ela está aqui do meu lado, não vai ser identificada, mas vai relatar para a gente detalhes sobre isso. No caso, o seu esposo, ele estava em casa junto com você quando, por volta das 11 horas da noite, de repente uma pessoa invadiu o apartamento e já o assassinou. Boa tarde. Isso, boa tarde. A gente estava tudo dormindo. Como foi de repente, eu escutei a pisada na porta, aí pedi para ele pular a janela. Aí ele não pulou. Aí ficou gritando, pedindo socorro, gritando, e eu gritando, pedindo socorro também. Aí foi que não tinha como ter jeito. Aí foi o indivíduo que entrou, disparou 6 disparos contra ele na minha frente, na frente dos meus filhos. Eu não queria saber das crianças. E é uma dor, mas também um susto muito grande, porque você está naquele momento de descanso, já era 11 horas da noite, e de repente uma pessoa chega na tua residência, invadindo e já dispara contra o teu companheiro. Isso. Eu não sei como foi isso não, porque na portaria só entra com identificação e se a pessoa autorizar. No portão do bloco só entra quem tem a chave. Ou abriram para eles, ou tiraram a cópia, ou deram para ele, ou não sei como é que foi. Ou deixaram aberto, não sei. Eu sei que ele subiu, arrombou a porta, entrou e fez isso com ele. Você conseguiu ouvir alguma coisa? Se, por exemplo, ele teria anunciado um assalto, se fosse um latrocínio, ou se ele perguntou quem era Lucas, ou já chegou atirando contra ele? Já chegou atirando, já não falou nada não. E não deu para ver a cara dele não, que ele estava de capacete. Nem para minha cara ele olhava, só queria só ele, só pegou só ele, só. Na hora, o que é que passou pela sua cabeça? Como é que você reagiu no momento? Eu pedi força, meu Deus, e fiquei gritando por socorro, mas quem vai se meter? Quem vai ajudar na hora? Ninguém, só Deus. E eu me agarrei com meu filho e pronto. E o cara foi, desceu, correu. Quando eu olhei da janela para pedir socorro, eu ainda vi ele correndo, indo-se embora. Só isso, mais nada. Quando você viu ele correndo, ele estava sozinho ainda ou tinha mais alguém? O que estava no portão do bloco correu na frente e ele correu atrás do outro. Só vi isso. Ele tinha alguma desavença com alguém? Estava recebendo ameaça de morte? O que é que a família acredita? Sábado que passou agora, ele teve um desentendimento com o marido da síndica. E nisso tudo, eles trocaram tapa. Tudo que trocaram tapa, ele não aguentou os cacetes que Lucas deu nele. Aí foi levado para o hospital. E nisso, Lucas ficou detido na delegacia de Paulista. Aí, um passado de lá para cá, no dia seguinte mesmo, no sábado, teve um dia da confusão, ele ainda ficaram ameaçando ele, que não ia ficar assim, que isso não ia ficar assim, que tinha que dar um jeito e que ele não ia amanhecer vivo, ia amanhecer morto. Passando os dias, quando foi ontem, aconteceu isso com ele. Tudo por quê? Porque ele foi cortar a água do apartamento dele e ele não deixou. Só isso, mais nada. Aí foi na hora que eles se atracaram, bateram o tapa e ele não aguentou o cacete. Entendeu? A questão só foi isso só, por causa da briga, que ele foi cortar a água dele, mais nada.
mais nada. Só isso. Não sei que... Como é o nome? Eu não sei que preconceito é esse que tinha com ele, não. Não sei, porque todo mundo ali só tinha preconceito com ele, rixa com ele. A gente também está aqui com outra pessoa da família que vai conversar um pouco mais com a gente sobre isso. Também não quer se identificar, porque eles estão tentando até entender o que de fato aconteceu. Já que Lucas estava dentro de casa, é um conjunto habitacional que tem uma certa segurança, mas aí essa pessoa que é suspeita de assassinar Lucas entrou facilmente dentro da residência. Eu vou conversar com essa outra pessoa. A família está tentando entender, não é, o que de fato aconteceu. Com certeza, a gente está tentando entender, porque até tal ele não tinha problema nenhum, rincha com ninguém. O que aconteceu foi essa confusão entre a síndica e o esposo dela dentro do habitacional, porque ele estava devendo a água e ele foi cortar a água dele. E nesse momento ele pediu que ele não cortasse a água dele. Eu também estava no momento da confusão e também pedi para ele não cortar. Aí aconteceu que ele tentou cortar a água, empurrou o meu primo, entendeu? Nisso, os dois se agarraram, trocaram tapas, tudinho. Depois ele ficou lá também, não saiu da residência dele. Chamaram a polícia chegou, levou ele detido para a delegacia, ele prestou depoimento, tudinho, e foi liberado. Nisso, quando ele foi liberado já à noite, no sábado, a gente também pediu para ele não ir para o apartamento dele, para não haver mais confusão. Ele ficou na casa de um parente da gente e depois estava gerando conversas, fofocas, que tinha alguém querendo, arrondando por lá para tentar tirar a vida dele. Aí nisso a gente pediu para ele não voltar para o habitacional. Quando foi na terça-feira, aí ele pegou e disse assim: eu vou para casa, porque eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu só fui defender os meus direitos. E se teve troca de tapa, mas foi uma coisa que aconteceu. Então eu vou voltar para casa com meus filhos, e seja o que Deus quiser. E quando foi a parte da tarde, umas 4 horas da tarde, ele voltou para casa, passou no mercado, fez comprinha com a esposa e os filhos e foi para casa. Quando foi de 11 horas da noite, aí eu recebi um telefonema que tinham matado ele. Entraram facilmente, mataram e foi embora. Ele recebeu a ameaça dessa confusão, entendeu? E depois a síndica ficou dizendo que os próprios moradores falaram na mesma hora que a polícia estava, ninguém falou, todo mundo abriu a boca e todo mundo disse que ela ficou o tempo todo, do sábado para o domingo e a segunda-feira, falando que não ia ficar assim. E quando ele chegou na terça-feira, que viu ele entrar, disseram que ela falou com a própria boca dela que não era para ele ter voltado, que isso não ia ficar assim, que isso eles iam resolver, que não ia ficar desse jeito. E resumindo, meu primo está morto, entendeu? Está morto, com os filhos para sustentar. E eu quero justiça. Eu quero justiça, porque ele morreu inocente, morreu lutando pelo direito dele, porque eu acho que se ele tinha o direito de cortar a água dele, se ele estava devendo ou não, era com pesa. Não simplesmente o Raul, que se diz esposo de uma síndica. Então eu quero justiça, eu espero que a polícia, entre nesse caso e resolva essa situação. A gente inclusive recebeu um posicionamento da Polícia Civil, confirmando esse homicídio consumado ontem aqui em Paulista, região metropolitana do Recife, e que as investigações já foram iniciadas e essas investigações seguem até a elucidação desse caso. Eu queria saber de você, nesse momento em que a perícia esteve no local, a Polícia Civil conseguiu ter algum diálogo para que vocês pudessem repassar para esses policiais essa desavença que aconteceu, essa suspeita da família em relação a essa ameaça que ele vinha sofrendo? A polícia ficou sabendo de tudo, a gente passou tudo para ele, tudo que tinha acontecido. A polícia saiu de lá e foi informado de tudo. E o que é que vocês relataram de fato assim para a polícia? A gente relatou que ele perguntou se ele estava tendo alguma ameaça de morte, o que é que estava acontecendo para isso acontecer. E a gente falou o fato que aconteceu, porque ele não tinha rixa nenhuma, ele não tinha problema com ninguém. O único acontecido com ele foi nesse sábado. E ontem ele apareceu morto. Antes dessa desavença do último sábado, ele já teria tido algum desentendimento com essa pessoa ou com outra pessoa ali desse conjunto habitacional? Tenha tido sim, com
os síndicos e o companheiro da síndica, porque ele vendia água, ele sempre foi ali discriminado. Todos os moradores que moram lá podem constar isso, porque sempre ele foi apontado, vendia água, foi proibido. Esse próprio o Raul, que é o esposo da síndica, chegou até pegar os bujão dele, que ele vendia água mineral, e jogou tudo para fora do habitacional, proibindo ele trabalhar honestamente para pagar as contas dele. Então, para que a gente possa entender, antes desse atrito que teve no final de semana, já houve outras desavenças entre esse rapaz, que é do condomínio, e o seu primo Lucas. Com certeza. Eu até cheguei até a pensar e dizer que eu acho que ele nunca foi visto ali como um morador e dono proprietário do apartamento dele. Eu acho que ele foi visto ali como um mendigo ou um racismo, porque eu acho que já passou a ser um racismo com ele, uma perseguição com ele, porque ele vendia pipoca, foi proibido também, porque diziam que ele gritava dentro do habitacional. Ele chegou a vender Dudu, tudo ele foi proibido, tudo que ele fazia para sustentar a família dele e ganhar o dinheiro dele, ele foi proibido ali dentro. Obrigada. Eu vou voltar a conversar com a esposa de Lucas, que continua aqui com a gente, e ela, assim, ela se torna a principal testemunha desse caso, até porque ela estava dentro da casa quando esse homem chegou e atirou 6 vezes contra Lucas. Então, você estava com seus 3 filhos, um deles de Lucas, e só de repente foi acordada no susto e já ouvindo os tiros. Isso, eu estava deitada na cama com ele já estava cochilando. Aí quando eu escutei a ponta arrombando, aí eu fui e gritei: corre, Lucas, pula, pula que estão arrombando a porta. Aí ele foi na hora que ele começou a gritar. Aí ele fechou a porta do quarto, depois abriu de novo, porque ele pensava que ele ia entrar pro quarto para não matar ele lá no quarto, perto da cama. Aí correu para a sala para tentar correr, acho que para ir para as escadas, né, para descer. Aí foi na hora que ele deu os disparos nele, aí eu fechei a porta e peguei os meninos. Na hora que você ouviu o barulho dessa pessoa entrando na residência, já passou pela tua cabeça que seria alguém tentando matar Lucas? Ou você chegou a pensar que seria um assalto, que seria uma pessoa tentando entrar por engano na casa? O que é que passou pela sua cabeça quando você viu essa pessoa entrando na casa? Eu não imaginava que essa pessoa ia querer fazer isso com ele, não. Foi um susto muito grande. Muito, até minhas crianças tudo assustadas. O pequenininho chama por ele direto: cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai? Os outros 2 não param de chorar. Não sei, moço, o que é que eu faço da minha vida agora. Pois é, o que chama a atenção é que 3 crianças estavam no momento desse assassinato. O filho de Lucas, que tem apenas 4 anos de idade, e 2 enteados, de 7 e 8 anos. Todas essas crianças presenciaram aquela cena terrível de uma pessoa, que no caso Lucas, sendo assassinada com 6 tiros. E eu acho que vocês tinham medo até de uma bala perdida, de vocês serem atingidos também durante essa ação desse homem. Isso, eu me agarrei com o menino e fiquei com ele, só isso. E fiquei pedindo socorro, gritando: socorro, 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 socorro. Pronto, quando eu vi, quando os disparos parou, aí eu abri a porta devagarzinho. Aí eu olhei, quando eu olhei já estava no chão, organizando, e eu pedindo socorro, socorro. E o povo botando a cabeça na janela, e todo mundo gritando. E só isso, os meninos chorando. Aí eu peguei os meninos, passei os meninos para passar na porta. E dei as vizinhas lá e fiquei gritando, pedindo socorro, depois que eles foram embora. Ele chegou a ser socorrido, Lucas? Não, ninguém socorreu ele não, chamaram só o SAMU. Chamaram só o SAMU, mas o SAMU demorou e o SAMU nem entrou lá dentro do habitacional, porque na portaria o negócio do portão não dá acesso da ambulância entrar. Mas nenhum profissional do SAMU, mesmo a pé, se dirigiu até lá para tentar realizar esse socorro? Não, porque ele já estava morto já. Ele já tinha parado de respirar. Essa confirmação foi feita por vocês que observaram a situação lá no momento? Isso.
Logo depois, a polícia foi acionada e esteve no local. Como é que foi? Foi, a polícia chegou, aí subiu, olharam, tudinho, fizeram o trabalho deles. Aí esperou a polícia científica vir, a perícia veio, olhou tudinho, fizeram o trabalho deles, depois foram-se embora. O ML veio e levou ele, só isso. O pessoal do IC, do Instituto de Criminalística, conseguiu confirmar se todas as 6 balas desferidas atingiram ele? Foram 4. Pegou uma nas costas e 3 na cabeça. Então você acredita que diante desses tiros que foram direcionados principalmente na região da cabeça, a pessoa que chegou queria fazer realmente isso, queria matar o Lucas? Isso mesmo. Só queria ele somente, não queria mais ninguém. Porque se fosse para fazer comigo, ele tinha me matado também, meus filhos, sei lá, não sei. Eu sei que ele pegou só ele, só foi ele só. E vocês chegaram a relatar na própria delegacia e a equipe da Polícia Civil o histórico de Lucas, né? Como era o dia a dia dele, o ciclo de amizades, até para ver qual é a suspeita da Polícia Civil em relação a esse crime. Ele era uma pessoa boa, ajudava todo mundo. Ninguém tem o que falar dele lá, não. É tanto que o povo está tudo revoltado, está tudo sem emoção assim para contar. Porque ele não mexia com ninguém. Até mesmo trabalhando feito, ele vendia água, vendia pipoca, Dudu. Nunca fez maldade com ninguém ali, nem com ninguém. Até onde a gente morou também, em outros cantos. Nunca fez maldade com ninguém. A única discussão tinha sido recentemente, né, no último sábado, com essa pessoa que é vinculada ao conjunto habitacional por causa de uma água que tinha sido cortada. Houve uma discussão, houve esse atrito, até discussão física mesmo, né? Eles brigaram, ele passou alguns dias fora de casa, retornou ontem, mas quando retornou foi assassinado. Isso mesmo, já não pode fazer mais nada. Só Deus agora para me dar força. A família, né? Mas a justiça da terra falha, mas a de Deus não falha, não. E vou criar meus filhos do jeito que Deus quer. E seja o que Deus quiser. Essa pessoa que vocês estão suspeitando de ter ligação com a morte, continua morando no local? Você sabe se já chegou a ser ouvida pela polícia? Eu não sei. Acho que daqui para essa semana agora eles vão ser ouvidos, né? Porque até tanto, quando aconteceu o fato, a síndica nem desceu para dar esclarecimento nem nada. Nem a síndica, nem a subsíndica. E ele também, né? Que tinha sido a vítima da briga, né? Então, a gente vai esperar a polícia chamar um por um para ver o que é que vai dar. Né? E quem saiu por isso aí tudo aí, quem perdeu foi Lucas, que perdeu a vida. Um rapaz jovem, né, 25 anos, estava prestes a fazer 26, ia fazer ainda este mês, não era isso? Ia fazer 26 anos. Ia fazer 26 anos, agora é dia 27 de outubro. Agora depois do feriado, Dia das Crianças. E era um rapaz trabalhador, que cuidava do filho, dos enteados? Era. O que eu comesse, tudinho comia, não tinha frescura com nada não. E a família quer que a justiça seja feita? E agora eu quero que a justiça, primeiramente de Deus e segura da terra, tome providência. Porque do mesmo que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um lá dentro. As pessoas moradoras estão à mercê de tudo ali agora. Para que a gente possa entender direitinho como é a estrutura desse conjunto habitacional. Para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral, a gente está contando a história de um rapaz de 25 anos que foi assassinado ontem à noite, dentro de um conjunto habitacional que fica aqui em Maraguape 2, Paulista, região metropolitana do Recife. Ele estava dormindo com a esposa, um filho de 4 anos e 2 enteados de 7 e 8 anos, quando por volta das 11 horas da noite, uma pessoa
pessoa teve acesso ao apartamento, abriu a porta e disparou 6 vezes contra Lucas. 4 tiros atingiram ele, 3 na cabeça e 1 nas costas. Acho que o pessoal fica até curioso, tentando entender a estrutura desse conjunto habitacional. Como é que uma pessoa ela consegue facilmente ter acesso ao apartamento, seja o seu, de qualquer pessoa, porque normalmente existe um sistema de segurança. Você precisa se identificar na portaria, você precisa às vezes ter noção de como chegar a determinado apartamento, porque é um conjunto habitacional grande. Como é esse sistema de segurança lá no prédio que fez com que falhasse, já que essa pessoa teve acesso facilmente à residência? É um condomínio fechado, né? Só que na portaria, na entrada, a pessoa tem que ter a liberação do morador para poder entrar. Então, até entanto, eu não sei como foi isso ontem, que até o porteiro era novato. E no bloco, a pessoa tem que ter a chave para entrar. Aí isso aí já não bate, né? Porque como é que a pessoa vai entrar dentro do condomínio que tu não conhece nada, chegar e entrar normalmente e embaixo do bloco no condomínio você entrar. Se você não tem chave, ou deixar o portão aberto ou abrir, eu não sei. Eu não sei se o que aconteceu. E o fato foi acontecido. E aí ele hoje não está mais aqui. Então, no caso, para uma pessoa estranha ter acesso ao conjunto habitacional Eduardo Campos, ela passa por 2 entradas. Inicialmente, aqui fica um porteiro e aí você precisa se identificar, você precisa falar para onde você está indo. Ele interfona para a residência, por exemplo, se fosse a sua, iria identificar a pessoa que está na porta e aí você iria autorizar se entra ou não, se é conhecida a pessoa ou não. Então, essa pessoa, o suspeito de ter assassinado, passou pela portaria e deu de cara com mais uma porta. E essa porta tem uma chave, tem uma forma de trancar, mas ninguém sabe se estava aberta essa porta, esse portão, ou se ele teve acesso e conseguiu facilmente chegar até a tua casa. Isso mesmo. Ou tiraram uma cópia, eu não sei, ou deram a ele, ou deixaram o portão aberto ou abriram. Fizeram com o porteiro, né? E o porteiro é novato. E na portaria só entra com a autorização da pessoa. Então eles vêm chamar a gente para a gente ir lá confirmar se realmente a pessoa conhece a pessoa. Entendeu? Lá é assim. Então tudo isso deve ser investigado pela Polícia Civil, até mesmo se houve uma falha na segurança, porque esse suspeito conseguiu facilmente ter acesso ao apartamento e assassinar Lucas. A Polícia Civil disse, por meio de nota, que já deu início às investigações, mas até o momento esse suspeito não foi localizado, nem o que matou, nem o outro que estaria acompanhando lá na parte de baixo do apartamento e que os 2 fugiram em seguida. Gernan, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui diretamente de Paulista, região metropolitana do Recife. Eu volto contigo aí no estúdio.